E aí, já pararam para pensar que quando a gente fala temperatura, aquele número, ele não existe pronto na natureza? Pois é, alguém teve que inventar as regras do jogo. E hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos construir uma escala de temperatura do absoluto zero para entender a lógica por trás de todas as outras. Para começar, vamos fazer um experimento mental. Imagina só, de uma hora para outra, puf, todos os termômetros do mundo sumiram. Acabou. Nada de Celsius, nada de Fahrenheit. E aí? Como é que a gente ia saber se alguma coisa está quente ou fria de verdade? E é aqui que o negócio fica sério. Esse é o grande desafio. Sem uma referência, sem um padrão, como é que se cria um sistema que seja confiável? Como garantir que os 40 graus medidos hoje sejam exatamente os mesmos 40 graus de amanhã em qualquer lugar do planeta? É nesse ponto que medir as coisas deixa de ser só medir e vira um ato de pura criação. Então, beleza. Nossa primeira missão é justamente essa. Vamos reinventar o termômetro. Mas não é só pegar um pronto, não. É entender a física, a lógica por trás, para a gente conseguir construir um que realmente funcione. A primeira grande sacada é esta. A temperatura em si, ela é invisível. A gente não enxerga a temperatura. O que a gente vê são os efeitos dela no mundo físico. E é a partir desses efeitos, que são visíveis, que a gente consegue fazer a mágica de medir o que é invisível. Certo. Então, se a gente precisa de um efeito que dê para ver, a própria natureza nos oferece várias réguas que podemos usar. A grande questão é escolher a régua certa para fazer o nosso trabalho. O nome técnico para essas réguas é propriedade termométrica. Para alguma coisa poder ser a base de um termômetro, essa propriedade tem que mudar de um jeito consistente e confiável toda santa vez que a temperatura muda. As palavras-chave aqui são previsível e reprodutível. E na prática, que propriedades são essas? Bom, a mais famosa de todas, que todo mundo já viu, é a dilatação, né? O volume de um líquido como mercúrio ou álcool subindo e descendo num tubinho de vidro. Mas olha, poderia ser um monte de coisa. A resistência elétrica de um fio, a pressão de um gás preso num recipiente, o comprimento de uma barra de metal, ou até mesmo a cor da luz que um objeto muito quente emite. Tudo isso pode virar um termômetro. Ok, vamos mergulhar nisso. A gente já tem a nossa ferramenta, a tal da propriedade termométrica. Agora, a gente precisa de um projeto, uma planta baixa, sabe? Um plano para transformar a mudança dessa propriedade numa escala com números. E o legal é que esse projeto é surpreendentemente simples, mas muito, muito poderoso. Basicamente, são 3 passos. Primeiro, a gente escolhe a propriedade que vamos medir. Segundo, escolhemos 2 eventos da natureza que acontecem sempre do mesmo jeito em qualquer lugar, tipo água congelando e fervendo. E terceiro, a gente, de forma arbitrária, atribui números para esses 2 pontos. É isso. Essa é a base de quase todas as escalas de temperatura que existem. E aqui está o coração do método, a ideia que faz tudo funcionar. A conexão entre esses 2 pontos não é mágica, é pura matemática. A gente assume a relação mais simples possível, uma proporção direta. Se a propriedade anda um pouquinho, a temperatura na nossa escala também anda um pouquinho. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Pensa numa viagem entre 2 cidades. Se a nossa propriedade termométrica percorreu 40% do caminho entre o ponto de congelamento e o de ebulição, então a temperatura na nossa escala também tem que ter percorrido 40% do caminho. A fração da jornada de um lado tem que ser igual à do outro. Ok, chega de teoria, né? Vamos botar a mão na massa e ver como isso funciona na prática. Chegou a hora de usar nosso projeto para construir uma escala totalmente nova, do absoluto zero. Vamos lá, a gente vai inventar a escala μ. E a gente decidiu o seguinte: quando a água congela, nosso termômetro vai marcar 10 graus M. Nesse momento, a gente mediu o volume do nosso líquido e deu 20 centímetros cúbicos. Beleza. Quando a água ferve, a gente decidiu que ele vai marcar 160 graus M e o volume subiu para 50 centímetros cúbicos. Pronto, nossos 2 pontos fixos estão definidos. Agora vem a pergunta: em um dia qualquer, a gente olha o nosso termômetro e o volume do líquido está em 32 centímetros cúbicos. Usando o sistema que a gente acabou de criar, que temperatura é essa em graus M? E agora a gente aplica a nossa regra de ouro, a proporção. A fração do caminho percorrido na escala de temperatura tem que ser exatamente igual à fração do caminho percorrido na escala de volume. Vamos resolver o lado que a gente já conhece, o do volume. A jornada total dele vai de 20 até 50, ou seja, um caminho de 30 unidades. Onde a gente está agora? Em 32.
Então, o volume já andou 12 unidades, de 20 até 32, certo? Isso quer dizer que o nosso volume percorreu 12 de um total de 30. Fazendo a conta, isso dá 0,4, ou seja, 40% do caminho total. E se o volume percorreu 40% do caminho, a temperatura também tem que ter percorrido 40% do caminho. A jornada total da nossa temperatura vai de 10 a 160, uma viagem de 150 graus. 40% de 150 dá 60. Então, a gente pega o nosso ponto de partida, que era 10 grauzinha, soma esse 60 e, pronto, chegamos na resposta, 70 grauzinha. Viu só? É pura lógica. E agora vem a grande revelação. Esse projetinho não serve só para escalas inventadas como a nossa. Ele é a chave mestra para entender e conectar todas as escalas. Converter entre Celsius e Fahrenheit deixa de ser só decorar uma fórmula, vira um ato de traduzir de um idioma para o outro, usando as mesmas regras. Olha só as escalas que a gente já conhece. Em Celsius, os pontos fixos são 0 e 100. Em Fahrenheit, os mesmíssimos fenômenos são marcados como 32 e 212. Percebe? São apenas números diferentes, etiquetas diferentes, para os mesmos dois eventos físicos universais. E se a gente aplicar exatamente a mesma lógica da fração da jornada, a gente pode dizer que a fração do caminho em Celsius tem que ser igual à fração do caminho em Fahrenheit. É o mesmo princípio, a mesma ideia. E com isso a gente chega no ponto final. Aquela fórmula de conversão que tanta gente decora na escola não surgiu do nada, não caiu do céu. Ele é a consequência direta e lógica do método de dois pontos fixos e da proporcionalidade. Ela pode ser deduzida, não precisa ser só memorizada. Então, para fechar, as ideias centrais são estas. Primeiro, termômetros não medem a temperatura diretamente, eles medem uma propriedade física. Segundo, as escalas são construções humanas, baseadas em dois pontos de referência e na suposição de uma relação linear. E terceiro, converter entre elas é, no fundo, apenas um ato de tradução usando proporções. Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Agora que a gente viu como uma escala de temperatura nasce do zero, que outras unidades de medida que usamos todos os dias, peso, distância, tempo, também não são descobertas, mas sim invenções engenhosas construídas sobre as propriedades observáveis do nosso universo? Fica aí a reflexão.